Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje vamos comentar e detalhar o top 10 erros de iniciantes ao desenvolver projetos no Power BI. O objetivo desse vídeo não é enaltecer os erros, mas sim te mostrar antecipadamente para você não cometê-los ou, se já comete, melhorar para viabilizar os seus projetos e dar mais longevidade aos seus relatórios. E sem enrolação, vamos logo para o primeiro erro, que é importar dados do jeito que eles estão. Eu estou no meu Power BI com um dado importado que é bem peculiar. Nós temos o código do cliente, depois o nome dele e seu endereço. Imagine que eu precise fazer uma análise de todos os clientes que são de São Paulo. Aqui nós temos o endereço e eu vejo São Paulo aqui, mas ele está dentro de um endereço completo. Imagine se eu precisar colocar essa palavra São Paulo dentro de uma calculate ou então colocar um filtro com a cidade e depois com o estado para as pessoas selecionarem. Desse jeito eu não consigo porque esse campo é composto. Eu tenho todo o endereço completo aqui dentro. Um jeito certo de fazer isso eu vou te mostrar daqui a pouco na próxima consulta que eu tenho ali. Mas antes, temos que analisar mais um problema dessa tabela, que são os telefones. Nós temos dois deles para esse cliente número 1, ou seja, duas informações em apenas um campo. Nós também não praticamos dessa forma no Power BI. O certo desses dados que foram importados dessa forma seria fazer o seguinte: nós temos nessa segunda consulta os dados do cliente, só que uma alteração aqui no endereço. Nós temos aquele detalhamento da rua e do número que normalmente nós não fazemos análises nesses campos. Mas aqui no bairro, na cidade e na UF, nós destrinchamos esses campos em colunas diferentes. Dessa forma ficará muito mais fácil e compartimentada as análises que faremos no Power BI. Mas eu acho que você deve estar se perguntando, mas e o telefone, Karine, onde que está? Se você precisar dessa informação realmente dentro do Power BI, nesse exemplo 3 aqui, nós colocamos o telefone em duas linhas separadas para esse código de cliente. Ou seja, podemos fazer uma relação entre essa primeira tabela com essa terceira, e se eu precisar saber os telefones dos clientes, nós temos prontamente aqui em campos separados. Vamos agora para um outro exemplo onde os dados foram importados do jeito que estão. Aqui eu tenho informações de estoque com o local dele, o código e depois o produto alocado nesse estoque, a sua categoria, o armazém e também a quantidade. Essa tabela é um clássico exemplo de uma necessidade de separar as dependências. O que eu estou falando? Por exemplo, o código de estoque é dependente do código de produto? Não é, são informações completamente separadas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O código de estoque é dependente do local de estoque? Por exemplo, o estoque 1 sempre será em São Paulo? Sim, olha aqui. Ele é São Paulo em ambas linhas. A mesma coisa para o armazém. Esse azul, vermelho, azul também está diretamente dependente do local e do código de estoque. Agora, para o produto, nós temos uma dependência em código de produto e categoria do produto. Quando a categoria for livro, por exemplo, não necessariamente ele está vinculado a São Paulo. Aqui nós temos um clássico exemplo que um livro também pode ser armazenado no estoque de Minas Gerais. Portanto, uma forma de organizar esses dados é separar essas tabelas e essas dependências, onde nessa segunda consulta eu vou ter o código de estoque, o local e o armazém, porque esses são valores que dependem dessas colunas. Já na próxima consulta eu vou ter apenas o código do produto e depois a sua categoria e por fim teremos aquela junção do código de produto com o código de estoque para informar exatamente onde que essas quantidades desses respectivos produtos estão armazenadas. Fazer dessa forma que eu te mostrei vai facilitar bastante, principalmente se você tiver várias tabelas fato e precisar, por exemplo, saber qual é o código de estoque, o armazém dele, o seu local e também as categorias desses produtos, já que nessa primeira consulta que eu te mostrei, nós temos repetições desse código de estoque e também repetições do código de produto. E isso, se você já desenvolve projetos no Power BI, sabe que vai ocasionar, talvez, um relacionamento muitos para muitos, dependendo de qual tabela você está relacionando. Portanto, separar dimensões claramente, como estamos fazendo aqui, é o mais apropriado ao trabalhar com Power BI. Nunca aceite os dados do jeito que eles estão. E agora vamos para o segundo erro que iniciantes cometem, que é deixar colunas e tabelas desnecessárias no seu relatório, talvez porque você vai usar no futuro ou então por simplesmente ter preguiça de avaliar todas as colunas do seu projeto. Isso é muito comum de acontecer, mas você precisa ficar bastante atento porque isso está diretamente relacionado ao peso do seu projeto em geral. Quando você tem uma tabela gigante, às vezes você vai precisar usar essa tabela como argumento de filtro dentro de uma calculate, por exemplo. E ao fazer isso, quando ela é bastante grande, vai automaticamente pesar esse cálculo também. Aqui no meu Power BI eu tenho um exemplo que vai te convencer a nunca mais fazer isso.
Nós temos essa tabela que tem mais de 8 milhões de linhas. Essa é uma base de dados da Microsoft chamada Contoso. E nos relacionamentos, eu vejo que as colunas que eu estou utilizando mesmo para realizar uma análise nesse projeto são apenas aquelas relacionadas a produtos. Eu não preciso saber outras informações além dessas. Se eu vier nos dados, tem várias colunas que eu já analisei previamente e que eu sei que podem ser retiradas porque não serão utilizadas. Como, por exemplo, essa Inventory Key. E também lá na direita nós temos algumas que são provenientes de bancos de dados, como Load Date, Update, também essa ETL e mais outras aqui que nós vamos analisar quando formos retirar. E além dessas colunas, tem um fator especial que eu não consigo te mostrar aqui porque não vai aparecer, mas fique atento em relação a todas as tabelas que nós temos. São somente essas, ao todo 4. Agora eu vou lá para o DAX Studio para te mostrar uma coisa. Vou vir em ferramentas externas, DAX Studio, vamos esperar a sua abertura. E você vai ver aqui na esquerda que teremos um tanto de tabelas que nós não vemos lá no Power BI. Todas essas Local Date Tables são tabelas criadas pelas hierarquias de dados. Eu não sei se você já observou, mas quando, por exemplo, em uma tabela no Power BI, nós temos esse calendário aqui, são tabelas calendário que são criadas automaticamente pelo Power BI e elas ocupam espaço também no seu modelo, portanto, seria interessante não deixá-las. Mas além delas, também temos as colunas. Então vamos voltar aqui para o DAX Studio, eu vou vir em Advanced e depois View Metrics, para exibir quais são as informações do meu VertPack, que é o motor rodando por trás do meu Power BI. Se eu abrir essa Fact Inventory, que é aquela tabela que eu te mostrei que tem mais de 8 milhões de linhas, e a Inventory Key, que é a primeira coluna que eu te mostrei, que eu sei que não é necessária, vejo já de cara que nós temos 42% alocado para uma coluna que eu não vou utilizar no meu projeto. Portanto, ela nem precisaria existir. Nós temos também outras que vão ser menos agressivas para o nosso projeto, que são essas aqui que eu tinha te mostrado, mas de pouquinho em pouquinho, cada uma dessas colunas e tabelas vão ocupar espaço no seu modelo. Também temos as Local Dates, todas listadas aqui, e elas também não ocupam tanto espaço, mas some aí, por exemplo, todos esses percentuais e a possibilidade ainda de ter mais no futuro com outras tabelas inseridas. Portanto, o certo seria eliminar tudo isso. Antes de realizar todas essas eliminações, eu quero te mostrar o tamanho desse arquivo no Windows. Mas esse não é o único motivo que eu vou eliminá-los, porque na verdade, sempre quando fazemos um cálculo dentro do Power BI, isso tudo que nós temos de lixo no projeto também pode influenciar. Esse arquivo tem atualmente 161 megas. E agora vamos fazer a alteração para ver se isso daqui vai reduzir. Eu voltei aqui para o Power BI, vou vir em Inventory Key, vou fazer a remoção aqui pelo Power BI mesmo sem ir para o Power Query, vou clicar com o botão direito e depois excluir. É claro que se você puder fazer isso diretamente na importação do banco de dados e trazer uma query mais limpa, vai ser o mais apropriado, mas como estamos fazendo no Power BI, eu vou executar por aqui mesmo. Vou tirar todas essas daqui de cima também, então excluir ETL Load, a Load Date, com o botão direito, excluir, e agora a Update Date, que vai ser a última, mas ainda temos que fazer uma alteração nas tabelas de data. E isso eu vou fazer aqui dentro em Arquivo, Opções e Configurações, depois Opções. No arquivo atual, aqui embaixo, em Carregamento de Dados, eu vou retirar essa inteligência de dados temporais. É isso que faz automaticamente esse calendário ser inserido ali e o Local Date Table que vimos lá no DAX Studio. Vou pressionar OK, depois salvar esse projeto, porque eu quero te mostrar o arquivo final que temos no Windows, e vou voltar primeiro lá para o DAX Studio para ver se tudo foi retirado e limpo mesmo. Aqui eu vou clicar novamente em View Metrics, não temos mais os lixos da Local Date Table e a Fact Inventory reduziu bastante. Antes nós tínhamos mais de 100 mil aqui de tamanho, lembra que a primeira coluna pesava mais de 40% do nosso projeto inteiro, e aqui nós temos apenas uma de 22. E se formos analisar com carinho essa coluna em específico, e eu vou voltar lá para o Power BI, ela é essa última daqui de custo de estoque, e é, na verdade, uma coluna calculada. Então nós temos uma coluna ocupando espaço que poderia também ser eliminada. Só que eu já vou te adiantar que esse erro é um que eu vou te falar mais pra frente. Mas apenas para deixar realmente esse projeto limpo, eu vou remover essa coluna, que depois dá para fazer por meio de uma medida, e vou salvar esse projeto também porque você viu que ela ocupa 22% do nosso projeto. Vou voltar para o DAX Studio e agora clicar em View Metrics novamente, e reduzimos ainda mais o nosso projeto com apenas 55 mil bytes aqui, antes tinha mais de 100.
E agora a primeira coluna não tem mais aquela custo de estoque, mas essa primeira eu realmente preciso. É uma Product Key que está sendo utilizada nas relações das outras tabelas. Portanto, sem problema eu vou deixá-la aí. Agora vamos ver o tamanho desse arquivo. De 161 megas, fomos para 52. E como eu falei anteriormente, esse não é o único motivo, mas é um deles. Se a gente pode ter um arquivo menor e menos pesado, por que não? Portanto, sempre revise as colunas que você está importando para o seu projeto. E agora vamos para o terceiro erro de iniciantes, que é ignorar o modelo estrela, ou então nem saber que ele existe. É uma recomendação da própria Microsoft que você organize as suas tabelas e modele os seus dados de forma que você tenha uma tabela fato cercada de várias dimensões. Uma tabela fato, se você não conhece, são eventos que aconteceram. Por exemplo, uma venda foi realizada por alguém, algum cliente comprou, algo foi comprado em uma data específica. Isso é uma tabela fato. Agora, uma tabela dimensão é o que vai detalhar esses fatos. Quem comprou, o que foi comprado, qual foi a data específica e tudo mais, de forma detalhada. E esses nomes, fato e dimensões são automaticamente atribuídas aos dados que nós temos dentro dessas tabelas. Ou seja, você não pode simplesmente olhar para uma tabela e dizer, essa daqui é minha tabela fato. Não é assim, é a composição dela que vai ditar isso. E esse erro acontece principalmente porque nós não conhecemos os tipos de dados disponíveis para serem importados no Power BI. E eu vou resumir aqui. Nós temos, por exemplo, os dados OLTP, que são diretamente focados no nível operacional. Quer dizer que aqui nós temos, por exemplo, um modelo onde dados são armazenados em várias microtabelas bem detalhadas, sem muitas repetições de dados nessas colunas. O OLTP precisa disso para que o banco de dados fique o menor possível. Ele é indicado principalmente para registro de transações e não necessariamente para uma análise de dados. Já quando temos um OLAP, ele é mais direcionado para o nível estratégico e está em um nível de desnormalização. Isso significa que ele está menos organizado. Não significa que ele está desorganizado, não, mas é porque existem níveis. Existe a extrema organização, existe o equilíbrio e existe a desorganização. E também temos os relatórios que você exporta do seu sistema. Nesse caso, teremos dados que estão organizados para uma pessoa ler esse relatório, não necessariamente também para analisar. Talvez não terá a chave primária, será um tabelão com várias dimensões e fatos misturados e por aí vai. Você sempre precisa encontrar um equilíbrio, e aí que vão surgir os modelos. Quando você importa dados focado no nível operacional, que se importa mais com a atribuição deles dentro do banco de dados do que da análise em si, por exemplo, um LTP, você pode ter muitas tabelas desnecessárias. O que eu estou falando é, por exemplo, esse esquema de estrela, onde temos uma tabela fato, algumas dimensões que cercam ela, como esse quando, quem, e depois temos essa ramificação de níveis, onde eu tenho o nível 1 do o que foi vendido, o nível 2, nível 3 e assim por diante. Realizar esse modelo no Power BI não será um problema quando você tiver bases pequenas, mas se seu projeto crescer bastante, é altamente recomendado utilizar um modelo estrela, onde todas essas ramificações ficarão concentradas em uma tabela dimensão que será desnormalizada. Eu estou tentando falar de um assunto que pode dar várias aulas em poucos minutos, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado essa documentação da Microsoft para você entender por que o esquema de estrela é tão importante para o Power BI. Aqui ela explica nos mínimos detalhes, fazendo algumas referências em relação a outros tipos de modelo, como o floco de neve, que é o Snowflake que eu te mostrei, e também tem outras dicas bastante interessantes aqui. Então, eu te incentivo a ler essa documentação. E na prática, o que eu não quero que você faça é isso daqui. Nesse relatório, o meu modelo de Snowflake está dividindo esses clientes em local, cidade e UF. E tudo isso poderia ser simplificado assim. Temos apenas essa dimensão de clientes com todas essas informações de UF, depois o local, que seria o CEP, e a cidade, todas juntas em apenas uma dimensão. O quarto erro de iniciantes que vamos abordar é a utilização de relacionamentos muitos para muitos, sem entender realmente o que ele está fazendo. Quando você aceita um resultado simplesmente porque deu certo naquela visão, não significa que ele vai também dar certo em outras visualizações de dados com outros campos. E aí que está um dos maiores problemas dos relacionamentos muitos para muitos. Por isso que ele é abominado, mas tem algumas situações específicas que utilizamos sim com muita consciência e controle dessa situação. E você já pode ter até se perguntado em algum momento por que a Microsoft colocou o relacionamento muitos para muitos no Power BI e por que já não eliminou de cara. É porque tem algumas situações bem específicas que eles são indicados,
mas na maioria deles não são. E não sou eu que estou falando, na verdade, é a própria Microsoft. Aqui nessa documentação de diretrizes de relação bidirecional, que é também ocasionada por um relacionamento muitos para muitos, apesar de que você pode sim mudar essa direção e deixá-la apenas indo de um lado para o outro, a maioria dos iniciantes não sabem sobre isso e também não conseguem avaliar. Então aqui embaixo está dizendo que geralmente recomendamos minimizar o uso de relações bidirecionais. E essa recomendação é porque principalmente ela causa um impacto negativo no desempenho da consulta e também causar experiências confusas para os usuários que estão realizando as análises desse relatório. E aqui eu tenho um exemplo de um relacionamento bidirecional, muitos para muitos, com a tabela fato de vendas e fato de metas. Eu consigo sim analisar os seus dados. Se eu vier em relatório, depois uma nova página, colocar uma tabela e puxar da vendas a data, e nas medidas trazer o planejado e a receita, teremos os valores sendo mostrados aqui para todas essas datas. Então, 1 do 1 eu tenho informações de receita e de planejado. Mas será que nós temos essas informações na meta mesmo? Olha só, 5 do 1 de 2018, eu tenho o planejado, que está referenciando diretamente a minha tabela de metas, é assim que essa medida foi criada. É uma soma de meta-meta. Se eu for aqui nos nossos dados, em meta, e tentar filtrar a data para o dia 5 de 1 de 2018, e vou ver que eu não tenho informações para esse dia específico. Só que lá no visual ele está me mostrando. Por que isso está acontecendo? Olha só, em 5 de 1 de 2018 eu tenho planejado. Se formos no relacionamento, você vai ver que essas duas tabelas estão relacionadas com a produto, ou seja, não é a data que eu estou utilizando lá no visual que está relacionada aqui dentro. Portanto, a experiência do usuário e até mesmo o seu relatório fica prejudicado em relação a isso e existem outras formas melhores de fazer, que seria o seguinte: eu vou remover esse relacionamento e vamos utilizar um modelo estrela com dimensões, onde eu tenho o produto, quando eu quiser analisar realmente por produto, e tenho aqui a calendário, quando eu quiser realmente avaliar por calendário. Aqui no caso, eu tenho que mudar essa relação porque ela está inativa, vou ativar esse relacionamento, porque tinha há muitos para muitos antes desativando. E agora nós temos a possibilidade de avaliar tanto vendas quanto meta pela data e também pelo produto de acordo com essas relações, utilizando um modelo adequado. Já estamos chegando na metade dessa lista dos erros cometidos por iniciantes e eu já estou ansiosa para saber se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. Já vai colocando aqui nos comentários abaixo. E vamos para o quinto erro, que é pensar que o Power BI é a única ferramenta do mundo porque é a única que você conhece. E automaticamente temos a tendência de pensar que queremos que ele realize todos os nossos desejos e problemas. Mas não é assim. Existem ferramentas apropriadas para cada tipo de situação. E na análise de dados, isso é muito frequente. Tem algumas perguntas que sempre vêm à tona e eu quero elencar essas 3 aqui com você, que são essas. Posso armazenar dados no Power BI? E a resposta é que não, ele não é um banco de dados. Apesar de que os dados estão lá, não é recomendado você copiar os seus dados para lá e utilizá-lo como uma planilha de Excel, por exemplo. Mesmo porque na maioria dos casos nós utilizamos o Power BI com uma conexão a uma fonte de dados ativa. Ou seja, sem essa fonte de dados, eu não consigo atualizar o relatório. A segunda pergunta é, posso cadastrar e alterar dados na fonte com Power BI? E a resposta é não, ele não é um SGBD, que é a mesma coisa que um sistema de gerenciamento de banco de dados, onde você consegue fazer algumas alterações e gerenciar esse banco como um todo, por exemplo, com o script em SQL. Aqui nesse caso, se você precisa de uma solução mais voltada para analistas de negócio, eu te indico o Power Apps, que pode fazer essa interface entre o usuário, a fonte de dados e o Power BI. E a terceira e última pergunta muito frequente é: posso tratar 1 bilhão de linhas no Power BI utilizando Power Query? E a resposta é que poder até pode, mas ficar rápido que não vai, e tá certo isso, porque o Power BI é uma ferramenta de visualização de dados, especificamente para analisar dados e não para tratamento. Existe uma suíte completa nele com o Power Query que é bastante útil para analistas de negócio em níveis de tratamento de dados que são, inclusive, bastante amplos, mas existem ferramentas mais apropriadas para isso, como, por exemplo, alguma suíte dentro do Azure ou então Integration Services e outras aplicações. Você sempre tem que pensar que o Power BI é para analisar e visualizar dados, e ele possui algumas facilidades para melhorar a usabilidade de um analista de negócio no dia a dia, mas isso não significa que ele vai resolver todos os problemas, porque ele não é uma ferramenta para todos os fins. Agora vamos para o sexto erro, que é criar projetos gigantes misturando vários assuntos.
Quando você desenvolve um relatório no Power BI e distribui para as outras pessoas, elas podem gostar tanto, mas tanto, que vão te pedir adições. E aí você vai importando outras tabelas, criando novas páginas, e isso pode virar um Frankenstein e ficar gigante. Mas existem outros recursos do Power BI que podem te auxiliar bastante, como os fluxos de dados, o próprio reaproveitamento de conjuntos de dados e os aplicativos. Aqui no meu Power BI eu tenho um exemplo de um projeto bastante grande, com várias tabelas aqui do lado e várias páginas. Eu tenho ao todo 45 aqui, misturando vários assuntos de vendas, produção, recursos humanos ou até mesmo assuntos detalhados que poderiam ser divididos em outros. E a grande questão de realizar projetos assim é que o gerenciamento dele fica praticamente inviável. Isso não é um erro e sim uma recomendação que pode se tornar um erro no futuro, onde você não vai conseguir realizar, por exemplo, um relacionamento dessa tabela com essa no cantinho, porque precisa avaliar todas essas interações com as outras tabelas, e isso também pode prejudicar bastante ao importar novas tabelas e também criar RLS, que é a segurança de nível de linha. O apropriado, nesse caso, era fazer algo assim. Eu tenho um aplicativo no Power BI com vários relatórios do Power BI embutidos nele. Aqui eu tenho um grupo de equipe de vendas, outro financeiro, contábil, recursos humanos, e quando eu abro esses grupos, eu tenho seus respectivos relatórios. Eles podem ser completamente diferentes, porque não são linkados, são arquivos literalmente diferentes de Power BI, onde eu tenho mais controle porque eles são menores e mais fáceis de dar manutenção. Esses aplicativos são distribuídos aqui no Power BI por meio desse menu de aplicativos, onde as pessoas podem obtê-lo, e é claro que você também pode fazer a restrição de quem pode ter acesso. E o sétimo erro de iniciantes no Power BI é a utilização de muitos visuais em apenas uma página. Talvez essa escolha seja para simplificar para o usuário, para não ter muitas páginas, mas o que talvez iniciantes não entendam é que os visuais precisam ser renderizados todas as vezes que entramos nessa página ou então realizamos um filtro. E essa renderização é a coleta dessas informações, que é uma consulta, uma query diretamente no banco de dados, para trazer essas informações e plotá-los na nossa tela. Eu tenho um exemplo aqui de um relatório com muitos visuais inseridos e outro exemplo nessa próxima página, mais tímido, com menos visuais. Aqui nós temos metade do que temos na outra página e eu dividi ele em duas diferentes, onde a gente vai avaliar agora a performance dessas aplicações. E vale mencionar que essa base de dados é pequenininha, ou seja, o tempo de renderização desses relatórios não vai ser tão grande assim, mas vamos conseguir ver qual é a diferença entre essas duas páginas. O que eu vou fazer? Aqui na guia Exibição, eu vou habilitar o Performance Analyzer. Vou reduzir um pouco essa caixa e eu vou selecionar esse muitos visuais e pressionar o iniciar a gravação. Quando eu faço isso, tudo que eu fizer aqui no visual, ele vai gravar. Só que como eu não quero fazer uma avaliação específica em um filtro ou em um visual, eu quero todos, vou clicar nessa segunda opção aqui de atualizar visuais. Dessa forma, todos eles serão atualizados automaticamente. Cliquei uma vez, vamos aguardar, e temos um intervalo de carregamento desses visuais que está em torno de, por exemplo, uns 1000 milissegundos, mais ou menos, 1000, 1100, por aí. Agora, vamos para a página 1, onde eu também quero avaliar isso. Mas antes, eu vou parar essa avaliação, clicar na página 1, e agora eu vou limpar tudo isso que fizemos, iniciar a gravação e atualizar todos os visuais. O intervalo de carregamento desses visuais é bem menor, não chega nem a 1000, e temos muito menos aqui dentro dessa página, ou seja, ela é muito mais rápida. Quando o meu usuário estiver utilizando o Power BI, é muito importante que ele tenha uma rapidez no retorno dessas informações, principalmente porque relatórios são majoritariamente criados para executivos, para diretores, e eles precisam ter essa experiência ágil e não ficar esperando alguns minutos ou segundos para algo rodar. E uma questão frequente que eu recebo de vocês são páginas no Power BI demorando, por exemplo, 15 segundos para mostrar algo. Eu sei que é pouco, 15 segundos, mas no final faz toda a diferença quando você tem outras experiências mais rápidas do que essa, porque começa a comparar. Às vezes vai ser o DAX, mas um outro problema é a quantidade de visuais dentro da sua página. Portanto, sempre fique atento a isso também. O oitavo erro de iniciantes é abusar de colunas calculadas. Talvez porque elas são mais visuais ou mais simples de serem realizadas, porque estamos mais familiarizados com o que temos no Excel, onde eu escrevo algo em uma célula e já vejo o resultado, que é bem diferente de uma medida onde primeiro criamos o cálculo e depois visualizamos o seu resultado, que inclusive pode mudar de acordo com o contexto que ela foi inserida. Mas uma coisa que temos que ter em mente é que memória RAM é algo físico do nosso computador e eu não posso ficar aumentando ela de acordo com a minha necessidade.
Primeiro porque é caro, segundo porque vai depender da sua placa-mãe. Portanto, eu preciso usar com muita sabedoria os recursos que eu tenho disponível no meu computador e eliminar essas colunas calculadas e utilizar mais medidas. Aqui no meu projeto, eu tenho um exemplo desse, onde lá na direita, nessa base de dados que tem 8 milhões de linhas, eu tenho essas 4 colunas calculadas. Elas estão materializadas no meu projeto, eu consigo vê-las. Ou seja, a memória RAM está sendo alocada para que o Power BI consiga me mostrar esse 312 aqui repetindo. Essa coluna, por exemplo, poderia ser completamente substituída por uma medida. Essa daqui de estoque total também poderia, é simplesmente uma soma. A classificar estoque é um switch com uma lógica que também poderia ser atribuída a um visual específico que eu quero ver essas avaliações de classificações. A mesma coisa com essa if daqui, onde quando acima de 3.000 no custo de estoque é para aparecer a palavra atenção. Posso fazer isso tranquilamente em um visual que simule exatamente o que eu quero ver, com uma medida e atribuindo menos memória RAM para mostrar essas informações e mais CPU para calcular os retornos realizados por esse cálculo. E se mesmo com isso que eu te falei agora, você ainda acha uma besteira utilizar medidas e vai continuar utilizando colunas calculadas, eu quero te mostrar isso daqui. Em algum momento no seu desenvolvimento vai aparecer um erro falando que esse relatório ficou sem memória e o aplicativo precisa ser fechado e você não vai conseguir nem salvá-lo. Portanto, atente-se bastante à utilização dos recursos ideais para o seu desenvolvimento. O Power BI vai trabalhar muito melhor com medidas do que materializando essas colunas desnecessárias. E agora vamos para o penúltimo erro, que é filtrar tabelas ao invés de colunas. Quando estamos desenvolvendo alguma fórmula no DAX, é muito comum a necessidade de realizar um filtro específico em uma coluna, ou então em várias. E normalmente nós colocamos uma tabela inteira, chamamos a coluna e realizamos o filtro. Só que seria muito mais performático chamar a coluna específica que você vai realizar esse filtro. Aqui no meu DAX Studio eu já tenho algumas medidas criadas, onde nessa primeira eu estou fazendo um calculate do valor em estoque, realizando um filtro sobre esse valor apenas daqueles que são maiores ou igual à data 1/1 de 2009. A mesma coisa eu faço aqui embaixo, só que ao invés de utilizar toda a tabela, como eu usei aqui, que se chama Fact Inventory, eu especifiquei apenas a coluna onde eu vou realizar o filtro. E para a Filter aceitar uma coluna como tabela, porque o primeiro argumento dela exige que seja uma tabela, eu utilizei uma values para a criação dessa tabela virtual. E apenas para te lembrar, essa Fact Inventory é aquela de 8 milhões de linhas que eu já te mostrei em algum momento nessa aula. Portanto, essa primeira tem que ser mais lenta do que essa segunda daqui. Mais abaixo eu tenho uma avaliação dessas medidas, onde a primeira se chama A, foi esse o nome que eu dei para ela, tá aqui, e a segunda se chama B. Eu vou executar esse cálculo observando os milissegundos com o Server Times ativado aqui no DAX Studio. Vou clicar em Run, primeiro com a medida A, e temos 335 milissegundos para rodá-la. Essa é com a tabela inteira. Agora eu vou colocar a B aqui dentro, que utiliza a values apenas da coluna Date Key. Vamos clicar em Run e temos o retorno de 70 milissegundos, 3 ou 4 vezes mais rápido do que a primeira, que utiliza a tabela inteira. Portanto, conhecer bem as funções do DAX vai te ajudar bastante para deixar o seu projeto muito mais rápido. E o 10º e último erro é ignorar o design do relatório e pensar que apenas o DAX e o tratamento de dados são os mais importantes e disponibilizar logo essas informações. Quando você adiciona um tempo a mais para desenvolver um relatório com carinho e profissionalismo, a cultura de análise de dados na sua empresa vai automaticamente identificar também que aquilo é importante. Tudo que nós colocamos mais tempo não é mais importante na nossa vida? A mesma coisa é o relatório. Eu sei que você demorou bastante para desenvolver o DAX, para desenvolver todo o projeto no Power Query, mas se você ainda atrelar a parte visual, que é muito importante para nós humanos, porque nós gostamos do que é belo, alinhado, simétrico, que é pensado, esse carinho adicional vai mostrar para sua equipe que aquilo é realmente importante. Olha esse exemplo daqui, eu tenho esse relatório que não está ruim, mas também não está bom. Ele está razoável, ele simplesmente entrega aquilo que eu preciso, que são as informações. Agora, imagine se você entregar algo assim, que é muito mais estruturado, profissional, tem a mesma identidade visual da sua empresa e mostra que você levou um tempo maior para desenvolver isso. A importância entre os dois relatórios inconscientemente faz a diferença, portanto, invista também no design dos seus relatórios. Nessa aula abordamos os 10 principais erros de iniciantes no Power BI.
Existem outros que poderiam ser adicionados, mas essa aula ficaria infinita. Espero que apenas com esses 10 pontos você já tenha visto algo que está errando ou que não erre no futuro. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, pega o link desse vídeo, passe para todos os seus amigos que trabalham com Power BI e nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau!